que já tive amigos que trabalharam no Diante do Trono, né? Alguns na MK, então produtor aqui, acolá também. E a gente sabe que para fazer um determinado produto, né, um disco, como a gente acabou de mencionar, lá do Oficina, isso daí a gente está falando o quê? 2013, 12? 2012, 2012, acho que 11 ou 12. Então, tem que ter um investimento e você mencionou que tinha, assim, o equipamento técnico de ponta para fazer e os caras ganharam até Grammy com outros produtos, né? É. Deles, né? Outros discos. Mas a pergunta para você nesse sentido é o seguinte: como que você conseguiu fazer esse movimento sabendo, porque você é cristão, você é discípulo de Jesus, você é membro da nossa comunidade. Naquela ocasião, eu lembro que você fez trabalhos audiovisuais também para uma outra comunidade de fé aqui perto, Uhum. né, de irmãos queridos que a gente tem aqui. Mas como que você, Lucas, chegou naquele nosso papo em 2014, trazendo a referência do Rob Bell, na ampliação do que o seu sonho estava demandando? A Umbrella, o proto-Umbrella estava nascendo, né? Como que você sentiu necessidade de colocar o conteúdo cristão, levantando bandeira, sou crente, ou foi algo orgânico que a coisa aconteceu e como que você hoje coloca a lente da sua fé no trampo que você desenvolve? Eu tenho a seguinte consciência, Rubeiras, que para mim é difícil dissociar. Já começa por aí. Naturalmente a gente faz as coisas, tem os planos, planejamentos, as coisas todas por intermédio daquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, durante essa trajetória, eu tive que escolher fazer coisas e escolher não fazer coisas por conta daquilo que eu acredito. Isso eu acho que já começa num, num- de uma certa forma a, a evidenciar o que as nossas decisões são permeadas por, né? Então, então isso já é um ponto. Mas eu acho que eu sempre enxerguei essa parte de trabalho e eu tive uma crise, e eu já dividi isso contigo também, porque eu não conseguia separar. Eu toquei durante muitos anos na igreja, por exemplo, e chegou uma hora que eu pensei assim, poxa, mas eu tenho esse ministério, eu faço parte desse ministério, tal, mas eu me vejo lá fora trabalhando, participando de projetos de artistas que têm os seus ministérios, têm os seus chamados, né, que é uma palavra também que usam, e eu não me entendo diferente. Eu acho que o que eu faço é o meu ministério. E eu fui muito feliz assim em entender que de fato eu tenho o privilégio de fazer uma coisa que eu gosto e que e que eu entendi que ela não é o fim, ela é o meio. Sensacional. Então, isso é o que aí começa a minha percepção sobre as outras coisas que eu faço, através da produtora, por exemplo, ou através dos lugares que a produtora me coloca. Bom, uma reflexão teológica aqui. Friedrich Bonhoeffer, e aí o meu alemão não é tão rebuscado assim, então sai desse jeito, alguém pode me corrigir depois aqui, mas o Friedrich, ele, num livro chamado Discipulado, tem um capítulo específico que ele fala o seguinte, e a gente utiliza aqui no Vida e Missão, que você já fez, né, Que, por sinal, foi a concretização ou a amplificação daquilo que eu sentia de fato, que era isso. Eu não tenho como me dissociar. Como eu não sou cristão em tal lugar? Exato. Como eu não sou Boa. cristão trabalhando? Era um dilema que eu tinha. E aí não sei se você lembra, provavelmente sim, porque a sua reação me mostra isso, que Deus nos chama naquilo que a gente está fazendo. Que a vocação de todo cristão, de todo discípulo, é fazer
aquilo que você já pertence, aquilo que você é. É ser um melhor ser humano naquilo que você está engajado. Se é na produção, na Umbrella, isso é o seu ministério. Porque senão a gente cai numa falácia religiosa, Lucão, de que somente alguns fazem, e aí a gente fala até assim, quando eu me aposentar vou me dedicar para o Senhor. Coisas assim, né? E não entende que o chamado divino para a gente é onde nós estamos e aquilo que a gente faz da melhor forma possível, com esses valores que você menciona, isso já é para a glória de Deus. Mas a religião sabota a gente porque acha que só fazer no âmbito do sagrado, ali na realidade templária, é o que vai valer a pena. Então, quando eu te pergunto, né, quando você começa a trazer naquela conversa nossa a referência do Rob Bell, né, é também isso, mas também, Lucas, a minha intenção é como que você compreendeu esse, por meio do audiovisual, de séries, documentários, haja vista, né, essa onda que o The Chosen está fazendo, né? Com o seu principal sendo aqui no Brasil, discutindo e falando em diversos espaços aí, mas como você levar um conteúdo cristão que não necessariamente levanta a bandeira evangelística clássica de apresentação do plano da salvação, mas os valores embutidos ali já abençoam as pessoas. Como que deu o start em você fazer isso? Porque você faz isso de maneira brilhante. Então, como que você conseguiu fazer isso, Lucão? É como eu posso dizer, é uma percepção que eu tenho, acho que de uma certa forma, mas você falando, eu já me veio coisas aqui que me faz perceber ainda mais. Eu tenho o seguinte pensamento, Robeiras. Ser cristão, e aí a gente aprende isso aqui, né? E você também foi fundamental em muitas das metanoias e expansões aí que eu fui tendo ao longo do tempo, compreensões. A gente aprende que é o tipo de gente que a gente é. Eu sempre quis utilizar, e eu digo a palavra sempre porque é presente, quando eu olho para trás, era real, talvez não consciente, mas era real e já estava presente. Eu sempre quis permear isso que é o que eu carrego como pessoa. Que eu tenho a consciência e de que eu gostaria de compartilhar. Se tivesse uma coisa que eu gostaria de compartilhar, são as expansões e metanoias que eu tive o privilégio de ter. E que isso enriquece tudo que a gente faz. Agora, como que eu faço isso intencionalmente é sempre avaliando se em tudo que eu faço parte, e isso é difícil, é um dilema, mas avaliando se em tudo que eu faço parte, faz parte de tudo que eu tenho que fazer parte, tentando blindar algumas coisas, mas principalmente prestando atenção e tentando ser melhor como indivíduo e como ser humano. Então, nas tratativas, nas palavras, nas relações, em como a produtora nos meus posicionamentos, escolhas, sendo um indivíduo assim, que é o mínimo, né, que eu acredito, honesto, educado, né, enfim, que respeita, mas a gente vai entrando em situações que nos colocam em xeque. Se de fato aquilo que a gente acredita é maior do que aquilo que a gente faz, né?